Existe uma coisa acontecendo no mundo moderno que deveria assustar todos nós. Hoje, uma história inteira pode ser destruída em questão de horas. Não. Importa quantos anos foram necessários para construir. Não. Importa quantas famílias dependem daquilo. Não. Importa quantas pessoas honestas estejam por trás. Basta um vídeo, um comentário, uma acusação, um rumor espalhado sem responsabilidade. E, de repente, a internet inteira se transforma em um tribunal. Nos últimos dias, muitos comentários começaram a circular envolvendo a empresa IP e rapidamente apareceram opiniões, julgamentos, ataques, críticas. Mas no meio de toda essa confusão, existe algo que quase ninguém consegue enxergar: as pessoas. Porque quando alguém olha para uma empresa, normalmente vê apenas um nome, um produto na prateleira, uma marca, mas por trás daquele nome existem vidas inteiras. Existe o operador que pega ônibus ainda de madrugada. Existe a mãe que trabalha cansada, mas continua firme, porque sabe que os filhos dependem dela. Existe o funcionário que passou 20 anos da vida dentro daquela fábrica. Existe o pai que voltou a sorrir depois de conseguir um emprego. Existe gente lutando diariamente apenas para sobreviver. E talvez esse seja o maior problema da internet hoje. Ela transformou pessoas reais em números, transformou histórias humanas em comentários, transformou sofrimento em entretenimento. Muitos compartilham informações sem sequer parar para pensar no impacto que aquilo pode causar. E o mais impressionante é que quase ninguém imagina o tamanho do estrago que um simples comentário pode provocar. Porque enquanto alguém escreve uma frase agressiva na internet, em algum lugar, um trabalhador está preocupado, uma família está em silêncio, uma mãe está fazendo contas dentro de casa, um pai está tentando esconder o medo dos filhos. Existe alguém olhando para o futuro sem saber o que pode acontecer amanhã. Isso não aparece nos vídeos, não aparece nos comentários, não aparece nas discussões da internet. As pessoas enxergam apenas o escândalo, mas esquecem das vidas atingidas. É claro, se existir qualquer problema, ele precisa ser investigado com seriedade, com responsabilidade, com verdade. Ninguém está dizendo que erros devem ser ignorados, mas existe uma diferença enorme entre buscar justiça e alimentar destruição. Porque hoje em dia, muita gente não procura entender, procura atacar, procura cancelar, procura destruir. E talvez o mais triste seja perceber como isso se tornou normal. As pessoas perderam o hábito de esperar os fatos, perderam o hábito de ouvir os dois lados, perderam o cuidado com aquilo que compartilham. E, infelizmente, a velocidade da acusação quase sempre é maior do que a velocidade da verdade. Mas existe algo que nunca muda. Toda empresa é feita de pessoas. Pessoas simples. Pessoas honestas. Pessoas que acordam cedo. Pessoas cansadas. Pessoas que têm sonhos. Pessoas que carregam contas, responsabilidades, filhos, dificuldades e medos. E talvez muitos nunca tenham parado para pensar nisso. Quando uma empresa sofre, não é apenas um prédio que sofre. São trabalhadores, são famílias, são histórias inteiras sendo abaladas. Existe gente que dedicou metade da vida naquele lugar. Existe gente que construiu amizades ali dentro. Existe gente que comprou a primeira casa graças àquele trabalho. Existe gente que criou filhos através daquele salário. Mas tudo isso parece invisível quando a internet decide transformar uma situação em espetáculo. E talvez seja exatamente nesse momento que o mundo precise lembrar das palavras de Jesus. Quando uma mulher estava prestes a ser condenada, cercada por pessoas prontas para apedrejá-la, Jesus olhou para aquela multidão e disse: "Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra." E um por um, todos abaixaram as pedras, porque no fundo, todos erram, todos falham, todos possuem fraquezas, todos já precisaram de misericórdia em algum momento da vida. Mas parece que a internet esqueceu isso. Esqueceu que apontar é
Fácil. Difícil é olhar para os próprios erros, difícil é reconhecer as próprias falhas. Hoje, muitos se sentem juízes perfeitos atrás de uma tela. Condenam rapidamente, humilham rapidamente, destruem rapidamente, mas esquecem que também são humanos, também erram, também possuem defeitos, também já precisaram de perdão. Bíblia também ensina que a resposta branda desvia o furor. Mas o mundo moderno parece ter se alimentado da agressividade, do ataque, da humilhação pública, da necessidade de destruir alguém para ganhar atenção. E isso tem ferido pessoas reais, famílias reais, trabalhadores reais. Talvez por isso o mundo esteja tão cansado. Porque falta humanidade, falta empatia, falta lembrar que atrás de cada uniforme existe alguém tentando vencer a própria luta, alguém que também sente medo, alguém que também chora, alguém que também chega em casa esgotado depois de um dia inteiro de trabalho. E mesmo assim, continua lutando pela família. Uma empresa não é construída da noite para o dia. Ela nasce de esforço, de suor, de sacrifício, de anos e anos de dedicação, de milhares de pessoas. E destruir algo assim pode ser muito mais fácil do que reconstruir. Por isso, antes de compartilhar qualquer acusação, pare por alguns segundos. Antes de atacar alguém, pense antes de espalhar um rumor. Lembre-se de que existem vidas reais por trás daquela história, porque talvez o mundo precise urgentemente aprender novamente algo muito simples. Verdade deve sempre ser buscada, mas a humanidade jamais deveria ser esquecida no caminho. E no final, quando toda a confusão passar, o que vai permanecer? Não serão os comentários da internet, serão as marcas deixadas nas pessoas, nas famílias, nos trabalhadores, naqueles que apenas tentavam viver suas vidas em paz.